Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, uma live extraordinária, hoje dia 16 de fevereiro de 2022. Uma live extraordinária, numa semana aí que a Suno está comemorando 5 anos, com várias ofertas para vocês, inclusive aqui embaixo tem na descrição do vídeo para vocês acessarem e verem aí qual realmente a melhor assinatura que possa ajustar ao seu perfil. Mas hoje eu recebo realmente é uma live histórica, uma live extraordinária, uma live que eu particularmente me sinto assim na obrigação de fazer um excelente trabalho aqui com vocês, porque o professor João da Rocha Lima Júnior, na minha visão, até quando a gente começou a bater um papo em off aqui, eu falei, ele é, de fato, o professor dos professores, ou seja, eu acho que a gente está diante de uma pessoa que merece todo o nosso respeito, o nosso reconhecimento, pelo todo o trabalho já feito, por toda a lucidez que ele traz, e hoje são perguntas aquelas assim para a gente realmente lavar a alma, perguntas específicas, incisivas, assertivas, para a gente ouvir a essência do professor João da Rocha Lima. Professor, se eu estivesse ao lado do senhor, hoje era um dia de dar um grande abraço, de reconhecimento. Eu gosto muito de ser grato, agradecer as pessoas que de fato contribuem. E o senhor é uma pessoa que, além da minha admiração, o senhor tem meu profundo reconhecimento por tudo que o senhor vem fazendo pela indústria de fundos imobiliários. Seja bem-vindo ao canal aqui. Baroni, muito obrigado, eu agradeço as palavras aí, você evidentemente me trata de uma forma assim, que me deixa até tenso, né? Mas não gago, só tenso. Então, eu tenho muito prazer em estar com você, eu te respeito muito, eu respeito muito a sua companhia, eu acho, a sua empresa, né? Eu acho que vocês têm feito um trabalho excelente do ponto de vista de qualidade técnica, etc. Então, me dá muito prazer, e na realidade você disse que tem orgulho de estar aqui, eu também tenho. Quer dizer, para mim é um orgulho falar no seu canal e ser respeitado pelo seu canal e pelos seus ouvintes. Então, estamos aqui à disposição e vamos falar, vamos debater. Vamos em frente. Vamos debater lá. Não, né? Vamos conversar, desculpa. Exatamente. Eu preparei um rol de perguntas aqui, assim, aquelas perguntas que as pessoas fazem, então eu vou direto ao ponto mesmo, tá? Primeira, eu tenho feito aqui uma reflexão. E, professor, a gente trabalha tanto para tirar um pouco as pessoas da renda fixa. Claro, tem que ter a sua renda fixa ali, suas reservas, ok, tudo bem. Mas trazer essa turma para a renda variável até para que a gente possa realmente construir valor e gerar uma carteira previdenciária para essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo que a gente traz essa turma toda, a gente fica insistentemente fazendo algumas equivalências com a renda fixa, comparando. E aí a gente está comparando um produto de prazo determinado, a renda fixa tem essa característica, com um ativo de fundo imobiliário que é de prazo essencialmente indeterminado, ou seja, um ativo perene. Professor, estamos errados um pouquinho em ficar insistentemente fazendo essas comparações? Às vezes a gente acaba confundindo, na intenção de ajudar, a gente acaba confundindo essa turma toda? Eu acho que... eu vou falar um pouco de princípio, tá, Baroni, que vai encaixar em muitas das coisas que a gente vai conversar provavelmente, né? O negócio de investimento por meio de fundo imobiliário, a gente tem que olhar para trás, como é que é. O negócio de investimento é assim, é um investimento do ponto de vista conservador, para começar, ou seja, se na escala dos investimentos, a sociedade, os indivíduos, os administradores de recursos, etc., tem um segmento dos investimentos chamados conservadores. O investimento conservador mais tradicional é imóvel para renda. Isso aí é histórico, tem centenas de anos, etc. Tem no mundo inteiro com o mesmo formato, ou seja, investimento tradicional conservador. Qual é o modelo desse investimento? Qual é o raciocínio do investidor quando faz um investimento num imóvel para renda? Ele compra o imóvel, vamos usar um raciocínio simples primeiro, porque ele gosta, pronto, não vou fazer conta. Ele compra um imóvel porque ele gosta, achou bonito, pronto, vamos deixar assim, né? E o que ele espera? Ele espera preservar o valor do investimento que ele fez, ou seja, ele espera que esse imóvel possa, durante um longo período, preservar um valor de transação, quer dizer, ser capaz de ser transacionado no mercado, pelo menos repondo o poder de compra que ele tinha na origem, né? Ou seja, preservação de valor, ex-inflação, evidentemente, a nossa conta, né? E oferecer para ele um padrão de renda com uma certa harmonia. Ou seja, uma renda que tem uma certa harmonia, né? Todo mês aparece aquela renda. O que é essa renda? É receita menos despesa, ponto, né? E, eventualmente, uma reserva de caixa para você fazer uma revitalização no imóvel adiante. Esse é o tipo de investidor. Esse investidor a gente tem aos milhares no mundo inteiro. E no Brasil a gente tem muito investidor com essa figura, né?
você pega alguns exemplos que a gente gosta de usar, pega a Berrini aqui em São Paulo. Você nunca viu uma placa de financiamento na Berrini. Ela foi construída com equity, pelo Bratic. O que ele fazia? Ele reunia investidores conservadores que entregavam o dinheiro para o Bratic, cada um comprava uma laje, e o Bratic fazia o prédio, o sujeito ficava lá 20 anos, 15 anos, auferindo renda daquele imóvel, e não ficava discutindo tecnicamente a contabilidade, como é que contabiliza a valorização, etc. E tal, que depois é um tema que a gente pode entrar mais tarde. Então, esse é o jeito de investir em imóvel. Qual é a coisa espetacular do fundo imobiliário relativamente a isso? Você acessa em conjunto com outras pessoas, lembrando que um fundo de investimento não é uma pessoa jurídica, empresa, eu quero dizer. Um fundo de investimento é uma comunidade de investidores, que tem um administrador que toma conta do dinheiro de todos, mas é uma comunidade de investidores, que, em tese, pensam dessa forma. O que eu quero fazer? Eu quero colocar meu dinheiro em imóveis, quero que esse dinheiro tenha uma certa preservação de valor e quero ter uma renda harmônica. Esse é o meu jeito de investir. Meu investidor típico de imóvel para renda. Então, desculpa, pode falar. Não, digo assim, isso na perenidade, ou seja, às vezes o investidor... Para sempre, para sempre, isso. para sempre. Porque às vezes o investidor... Quero fazer isso. Professor João... Vai sair. Quero fazer isso. Só para consolidar. Então, eu quero fazer isso. Né? Eu não quero comprar o imóvel hoje, vender amanhã, etc. Eu não quero fazer isso. Eu quero comprar um imóvel, admitindo que ele é capaz de preservar o valor do investimento que eu fiz, do ponto de vista de poder de compra, e quero ter uma renda com certo grau de harmonia. Esse é o meu desejo ao investir. Esse é o tipo de investidor que investe em imóvel. Quando você migra do imóvel para o fundo imobiliário, você tem que admitir que o investidor é o mesmo, com vantagens. Quais são as vantagens? Algumas, rapidamente, né? Primeiro, você acessa uma carteira melhor de imóveis, porque quando muita gente se aglutina, você tem um volume de dinheiro maior, você compra melhor, compra mais qualidade e assim por diante. Né? Compra muito mais do que você poderia comprar. Primeira característica relevante. Né? Segunda característica relevante, você não tem cheio ou vazio. Você tem 100% da renda ou uma parte da renda. Porque quando você tem um imóvel vazio e você investe só naquele imóvel, você tem custo. Se você entra num fundo imobiliário, quando um imóvel está vazio, você não tem custo, você tem menos renda. Então, você está mais protegido. E, para falar só mais uma característica, que é mais duas, que na minha opinião são relevantes. Primeira delas, você pode entrar devagarzinho e sair devagarzinho. Quando você investe num imóvel, você tem que entrar 100% do valor do imóvel, e se você precisar de 30% daquele valor que você investiu, você precisa vender 100% do imóvel, usar os 30% e depois descobrir o que você vai fazer com os 70%. Num fundo imobiliário, você compra devagarzinho, vai comprando cota, e se precisar sair, sai devagarzinho, ou se precisar de dinheiro, sai devagarzinho. Né? E tem o último detalhe que agora vai entrar no negócio da precificação, que é valor. Quanto vale? Como você não valoriza o imóvel, porque você tem um pedaço dele, uma fração dele, você acaba valorizando a cota do fundo. Né? É como se ela fosse uma microescritura de todos os imóveis. Isso é uma cota num fundo imobiliário. Então, essa microescritura tem uma valuation feita todo dia na B3. Ou seja, ela está submetida à especulação. Quando você tem um imóvel e guarda ele, esquece o valor dele, fica preocupado com a renda, você não está preocupado se o mercado está sendo especulado. Você está preocupado se a renda te satisfaz. Qual é a desvantagem de ter um imóvel nesse sentido? Você não se aproveita de bons momentos. Especulação positiva, né? Não contra você. Qual é a vantagem do fundo imobiliário? Você se aproveita de bons momentos, especulação a seu favor. Você pode sair. Então, ir do imóvel para o investimento de fundo imobiliário é fazer esse movimento. É do mesmo lugar para o mesmo lugar. A diferença é a tipologia. Agora, se você vai começar a dizer, não, mas eu vou agora fazer um benchmark contra fundo de renda fixa. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada, absolutamente nada. Ou seja, o fundo de renda fixa não tem preservação de valor, porque você compra dinheiro contra dinheiro, o lastro é dinheiro, e você tem uma perda de poder de compra, porque você entra em renda fixa, não tem correção de valor, e se você recebe via renda a correção do valor, o teu principal que está lá está perdendo o poder de compra. Então, você investe 100 num fundo de renda fixa. Se isso continua valendo 100, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você está perdendo poder
poder de compra. Então, a renda que você está recebendo é renda mais correção do teu ativo. É outra coisa completamente diferente. Então, não tem por que comparar, não tem lógica comparar, a não ser que você seja um especulador, o que aconteceu com o nosso mercado. Muita gente veio especular nos fundos imobiliários porque estava tendo renda de 2% e olhou que o fundo imobiliário estava rendendo 6, 7%, então veio para o ambiente especulativo, imaginando que podia ficar a vida inteira especulando contra a renda fixa. Não pode, porque a renda fixa flutua e ela nunca, nunca tem chance de afetar o imóvel. Porque os aluguéis, que é o que interessa, né? Os aluguéis não têm marcação na renda fixa. Os aluguéis têm marcação no mercado, no valor dos bens. É outra marcação. E você não tem nenhuma condição de flutuação, como você tem na renda fixa. Na renda fixa, de hoje para amanhã, muda a taxa de juro, muda o rendimento. De hoje para amanhã, muda o quê no fundo imobiliário? Nada. Você continua lá com os aluguéis, contratos de 3 anos, e o mundo continua o mesmo. Né? Então, essa é a minha visão quanto à questão do benchmark. Né? O benchmark de fundo imobiliário só pode ser feito contra ele mesmo. Ele mesmo quer dizer o seguinte: imóvel para renda. Então, eu posso fazer o benchmark de um fundo contra outro, de um imóvel contra outro, de um tipo de imóvel contra outro. Laje contra shopping center, hotel contra shopping center, galpão contra laje. Isso sim, eu posso fazer benchmark. Mas não posso fazer benchmark com outro produto que não quer dizer nada. É como você fazer, por exemplo, nós temos hoje fundos para incorporação, né? Nós estamos fazendo alguns para clientes nossos. Não pode fazer benchmark com imóvel para renda. Não tem nada que ver. É outra coisa, é outra maneira de ser. Na realidade, nós estamos usando fundos imobiliários para fazer investimento em incorporação. Né? Esse é o modelo. Desculpa se eu fui longe demais na resposta. Não, é impossível não se divertir numa live dessa, porque eu perguntei uma coisa, o senhor responde logo 4, e aí mostra o tamanho da capacidade. E o senhor sendo incisivo, me dá força de entender que eu estou pensando correto e me dá mais força ainda de conseguir levar também para o nosso público, porque o senhor está ratificando aqui aquilo que eu tenho pensado mais, que eu tenho refletido. Talvez o senhor já teve esse nível de consciência há mais tempo pela experiência e a gente vai construindo conhecimento aqui. Professor João, o senhor assina as cartas da Poli, né? E numa delas o senhor foi muito, da USP, o senhor foi muito incisivo em dizer o seguinte, e me corrija se eu estiver errado, que é meio estranho quando a gente vê alguns investidores meio que desprezando um belíssimo fundo de tijolo com yield de 8, 9. Parece que no mundo real essa régua é mais embaixo. E aí essa insistência de comparar, até porque o público que investe em fundo imobiliário, e veja bem o que eu vou dizer, ele é um público jovem, mas não na sua idade, na sua experiência, na sua transição da renda fixa para cá. Então eles estão meio que no pé trocado do entendimento do produto. Desprezar um belíssimo fundo distribuindo 9, um fundo de tijolo, é uma coisa que há pouco tempo atrás seria inimaginável. E hoje a gente tem um mar de oportunidades aí. Que recado que o senhor tem que dar para essa turma aí que está se desfazendo de um... Eu acho que as pessoas têm que entender que elas estão fazendo investimento conservador, não tem condição do fundo imobiliário ser especulativo. Porque o movimento de renda dentro do portfólio é muito lento. O movimento de renda dentro do portfólio não é um movimento que pode sofrer flutuações e uma volatilidade enorme. Não pode. Você pode ter algum grau de volatilidade, por exemplo, num shopping center. Mas essa volatilidade é da natureza do negócio do shopping center. Então, no dia dos namorados vende mais, consequentemente a receita é maior. No dia das mães vende mais, a receita é maior. E no Natal vende mais, a receita é maior. Então, você tem três grandes clusters dentro do ano em que você produz receita nos fundos imobiliários acima da média, nos shopping centers, acima da média. Então, se eu tenho um fundo imobiliário que tem shopping center, eu sei que eu vou ter 3 meses do ano que eu vou ter renda acima da média do ano. Mas isso é da natureza desse negócio e não da volatilidade do negócio. É simplesmente da natureza dele. Hotel, por exemplo, você tem um hotel na cidade de São Paulo, janeiro é um mês absolutamente vazio, não tem nada no janeiro. O mês da Fórmula 1 dá uma taxa de ocupação infinita. Então, você tem também uma certa volatilidade. Mas você tem que investir pela média, você tem que conceituar pela média o teu investimento nesse tipo de produto. E aí, laje e galpão é a coisa mais conservadora do mundo. Ou seja, eu assino um contrato de 3 anos, 4 anos, 5 anos de aluguel e todo mês lá o meu inquilino vai lá e me paga o aluguel.
Por que isso vai ter movimento ou volatilidade? Não vai. Só vai ter volatilidade se eu perder o inquilino, se eu tiver uma movimentação como houve agora na pandemia, com essa história de, não, vai todo mundo para home office, os escritórios vão esvaziar, então muita gente mudando de perfil do escritório, assim por diante. Então, mas é um movimento absolutamente atípico, mas absolutamente atípico. Não tem nada que ver com as ondas. Eu dizia outro dia, fazendo uma live semelhante a essa aqui, o seguinte: a gente faz muita análise de prospectiva, né? Olhando o passado, tentando analisar correlações, etc. Qualquer análise que eu fizer a partir de 2022, eu vou esconder 2021. Não adianta você usar os dados de 2021 como dados que representam alguma coisa que pode ser tratada como informação. Não é informação, é simplesmente reação a uma situação absolutamente anômala que a sociedade viveu e do qual ainda está se recuperando devagarzinho, né? Mas a gente pode imaginar que daqui para frente, a gente pode, 22 para frente, né? A gente pode começar a analisar uma base de dados para discutir tendências que a gente parou de analisar em 2019, como se esse ato não tivesse existido. Então, o que é importante o investidor reconhecer quando faz investimento imobiliário é essa lentidão, vamos chamar de novo, eu usei essa palavra, já vou deixar assim. Essa lentidão não tem volatilidade, não tem como subir e descer todo dia, não tem. A lentidão é especulativa na B3. Professor João, vamos falar a linguagem dos jovens aqui que devem estar nos assistindo. Não é sexy investir em fundo imobiliário, né? É monótono. Não é o quê? É monótono. Não é sexy, né? Não é sexy. Não é de jeito nenhum, é conservador, né? Conservador é monótono, conservador é aquela coisa recorrente, é sempre do mesmo jeito, todo mês daquela mesma renda, todo mês o inquilino vai lá pagar, todo mês você gasta em IPTU e condomínio o mesmo número, é tudo muito igualzinho, né? O segredo do fundo imobiliário é você saber comprar, né? E saber reter o inquilino. Né? Então, vamos falar de saber reter o inquilino, né? Isso é relevante, porque o teu ativo não é só o imóvel, né? O teu ativo é o imóvel ocupado. O imóvel desocupado vale zero. Quanto vale o imóvel desocupado? Não vale. Ele só vale se estiver ocupado, né? Então, exagerando, evidentemente, né? Estou exagerando de propósito, né? Então, o imóvel ocupado é que te interessa. Consequentemente, o inquilino é tão importante quanto a existência do bem e a sua qualidade. A qualidade do imóvel mais a qualidade do inquilino é que faz um portfólio competente, bem administrado, etc. Então, isso é que a gente precisa se preocupar, né? Não é por exemplo, comprar um imóvel sem vergonha, que tem renda garantida por 3 anos, e eu finjo que daqui 3 anos ele vai entrar no mercado e vai ser competitivo. Não vai. Não vai. Daqui 3 anos, quando ele entrar no mercado, a tua renda vai despencar, porque você estava vivendo de uma pseudo-renda que estava sendo fabricada pelo originador do empreendimento, que ganhou um dinheiro enorme vendendo aquele imóvel para o fundo por mais do que ele valia. Essa é a realidade. Muitos empreendimentos, né? Lamentavelmente. Professor, nós já estamos com quase 500 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. É incrível como realmente o senhor atrai essa atenção toda. E não sou eu. Não, imagina. Eu quero fazer uma pergunta muito contundente para o senhor. A nossa indústria de fundos imobiliários ela é altamente criticada. Olha, de dentro e de fora, eu acho que tem algum fogo amigo também, mas também muitas reportagens, às vezes, que desvirtuam um pouco o conceito do próprio produto. E as pessoas que chegam com expectativas erradas, aí elas criticam também. Ou seja, apesar da gente lutar diariamente por uma indústria cada vez mais transparente, e de fato transparência dói, né? Porque a gente abre muitos dados, os relatórios muito profundos. Por outro lado, eu não posso deixar aqui de reforçar a resiliência da indústria de fundos imobiliários, porque afinal de contas, poxa, se pegar um recorte de 20 anos, nós já tivemos Selic a 26 e a Selic a 2. E os fundos imobiliários estão aí, são resilientes. Então eu queria que o senhor fizesse esse comentário. Primeiro, se essas críticas que nós recebemos, interna e externamente, ratificam a resiliência de um portfólio bem montado de fundos imobiliários. A gente precisaria ver o teor da crítica, né? A crítica, pelo que a gente vê, que acontece na mídia, etc. e tal, é uma crítica focada em análise pós-facto, né? Ou seja, a análise não é feita
na profundidade do tema, ou seja, o que é o fundo, qual é o seu portfólio e qual é a repercussão desse portfólio na geração de renda. Ninguém sabe fazer essa crítica, ninguém sabe não. A mídia, essa que faz fofoca, ela não sabe fazer essa crítica. Ela sabe fazer uma crítica assim: esse fundo rende 6% ao ano, a Selic é 10,75%. Que porcaria! Essa é a crítica, né? Ou seja, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada que ver. Você tem que analisar o seguinte: a qualidade do aluguel que está sendo produzido por este imóvel que está dentro do fundo é compatível com a condição de mercado, com a competitividade do mercado e com a qualidade do imóvel? Então, digamos seja, né? Quer dizer, se ela é compatível, a renda que ele tem que produzir é essa aí. Por que a renda é essa aí? Porque o mercado é amalgamado. Você não pode dizer: o meu prédio vizinho do seu, Baroni, eu vou alugar 50% mais caro porque eu comprei 50% mais caro. Não vai. Você vai alugar pelo aluguel que o Baroni aluga também, e você vai ter uma renda ruim porque você comprou mal. Então, a questão é uma questão de saber balancear valor de aquisição com capacidade de geração de renda. Essa é a questão. Agora, o que acontece no mercado como um todo? Você já comprou. A partir do momento que você já comprou, você está submetido à macroeconomia do mercado que você não pode mais alterar, porque você já fez o seu portfólio. Então, qual é a macroeconomia do mercado que está histórico, que tudo que é livrinho sem vergonha de real estate mostra, não sei o quê? As ondas de real estate, né? Qualquer livrinho escreve lá as ondas e fica tentando explicar por questões técnicas ou matemáticas, não sei o quê. As questões são absolutamente emocionais, a meu ver, né? São totalmente emocionais. Por que acontecem as ondas? Que são ondas de largo espectro, né? Não é uma onda assim, nesse mês o aluguel está 1, no mês que vem é meio, no outro mês é 3. Não é, é largo espectro, né? Os aluguéis vão migrando para cima em 5 anos, depois vão migrando para baixo nos próximos 5. Né? O que é isso? Isso é desequilíbrio de mercado, desequilíbrio de oferta. Por que isso acontece? Porque, lamentavelmente, a grande maioria dos investidores em real estate para implantar empreendimento analisam a oportunidade de implantar comparando o preço de hoje ou o custo de hoje, tanto faz, com o aluguel de hoje. Quando você faz uma comparação como essa, usando um termo que você falou que é absolutamente verdadeiro, você faz uma comparação como essa e lembra que o investimento é perene, você está errado. Porque você está dizendo que o aluguel de hoje contra o valor de hoje vai perenemente se comportar dessa forma. Isso é um equívoco primário, né? Primário. Mas é assim que muita coisa acontece no ambiente do real estate. Então, o que acontece? Se essa relação é ruim hoje, o investimento baixa, desincentiva. Só que investimento em real estate para alugar, do momento que você decide até o momento que você está oferindo renda, são 5 anos. Tem que comprar o terreno, aprovar o projeto, fazer a obra, depois conseguir os clientes e encher o prédio. Né? Vamos pensar em laje, que é mais simples. Né? Shopping center é a mesma coisa, hotel é a mesma coisa. Então, galpão é a mesma coisa também. Então, você tem... galpão só tem uma diferença que não demora 5 anos para implantar, demora menos. Né? Shopping center, em compensação, demora mais. Hotel pode demorar mais. Então, você tem 5 anos para a coisa começar a acontecer. Quando ela vai começar a acontecer, você está num outro ciclo. Né? Então, se você entra para fazer investimento no ciclo de bonança, você está entrando no ciclo de pseudo-bonança. Você está entrando num momento em que a relação de aluguel para valor é boa. Isso por quê? Porque falta produto. Se todo mundo decide da mesma forma, vai ter excedente de produto daqui a 5 anos. E quando tiver excedente de produto daqui a 5 anos, a relação vai ser ruim. E você vai ter que esperar outros 5 anos para você se recuperar. Então, você tem que tomar o cuidado de enxergar como é que os investidores fazem isso. E aí você tem que olhar para como é que são os fluxos de renda. Por exemplo, nós temos hoje, ainda temos hoje, uma certa pressão de aluguéis, falando do mercado de São Paulo. Ainda temos uma certa pressão. Nós estamos trabalhando com vazios aqui em escritórios, nós trabalhamos com vazios perto de 25%, 22% a 25%, tá? Dependendo do cluster. Nós temos alguns clusters que estão muito bem, mas na média é essa. Eu, por exemplo, nos fundos que a gente administra, nós não temos essa situação, nós temos 100% alugado. Por quê? Porque a gente compra em cluster correto. A gente não compra espalhado na cidade. A gente compra em cluster adequado, não em prédio adequado.
Você tem que comprar no cluster adequado, ou seja, na vizinhança adequada, né? No segmento de mercado adequado, e não no prédio adequado. São duas coisas, né? O prédio é onde ele está, não é só o prédio, né? Então, você tem essa condição de vazio, é uma condição que dá a sensação de que os aluguéis vão para baixo. Você pode pressionar o locador. Por quê? Porque tem vazio, né? Tem vazio evidente. A gente conhece historicamente o seguinte: quando você chega perto de 10% de vazios, ele fica de alguma forma imperceptível. Não fica mais tão evidente 10% de vazios. Até porque os 10% não são 10% espalhados pela cidade. Não é que todo prédio tem 10%. Você tem uma menor concentração de vazios. Consequentemente, você tem aluguéis para cima. Hoje nós temos ainda aluguéis parados e um pouquinho para baixo. Quando que nós vamos ter aluguel para cima? Quando nós tivermos recuperação econômica. A recuperação econômica vai acontecer, na minha visão, evidentemente, do segundo semestre desse ano para o ano que vem. Nós ainda temos um primeiro semestre muito difícil. E nós temos a questão da eleição, que pode fazer com que o segundo semestre também não aconteça nada por causa da questão da eleição. Vamos admitir que não, mas é um fator muito importante, né? Então, a gente pode ter uma recuperação de aluguéis a partir de a partir do ano de 23. Né? Lenta, porque nós temos que ocupar os 25% que estão vazios, nós temos que ter recuperação econômica para ter demanda, né? Como é que você tem demanda de espaço de escritório? Quando as empresas crescem ou quando empresas novas aparecem, senão você não tem demanda, né? Então, a gente vai ter uma recuperação lenta. Então, não adianta imaginar que nós conseguiremos fazer fundos imobiliários capazes de competir com renda fixa 10,75. Não vai, não funciona, não funciona. A não ser que você consiga começar a comprar barganha no mercado. A não ser que você entre no mercado e assim, vamos ver quem está precisando vender porque está afogado. Se você conseguir achar esses imóveis, você vai conseguir fazer uma renda um pouco melhor. Nós temos, por exemplo, algumas estratégias que a gente faz, são estratégias mais agressivas. Nós temos uma estratégia num fundo que a gente administra, que é uma estratégia muito agressiva. A gente aluga o imóvel equipado num contrato de 5 anos. Então você tem uma resistência muito maior, uma resiliência muito maior, porque o contrato é mais longo. Você tem penalidades muito mais graves, porque esse contrato é atípico. E você tem um yield sobre o CAPEX imóvel menor do que o yield sobre o CAPEX equipamento. Porém, se você somar os dois yields, você tem um yield super competitivo do ponto de vista do ambiente de mercado. Então, tem alguma estratégia que dá para fazer, mas acima disso, não dá. Não dá. Você pega um shopping center, você é passivo do movimento econômico. O que o administrador do shopping center pode fazer a não ser passivo? Ser passivo. Acabou. Quer dizer, não tem outra solução. Como é que ele pode fazer o shopping center dele vender mais que o outro? E aí entra um ponto, né? Que tudo isso que o senhor está falando, de alguma maneira, está precificado dentro de boa parte dos fundos imobiliários que já estão entregando um yield de 9, ou seja, num momento em que a gente tem muita coisa para andar, ou seja, me parece que a margem de segurança, e aí a gente pode colocar pimenta nesse tempero, se a gente for começar a falar de custo de reposição, de uma série de... Aí você vai tendo cada vez mais margem de segurança dentro desse processo todo. Quer dizer, os fundos, exatamente, os fundos estão entregando o yield de 9 sobre o valor da cota, né? Isso. Se você for fazer yield sobre o valor patrimonial, o yield está em 7, está em 6, porque esse é o yield do momento, é o yield de real estate. Isso. Quem tem prédio alugado está rendendo 6, não está rendendo 9. Por que alguns fundos estão entregando 9? Porque você tem fundos que estão com a cota lá embaixo, então a renda está lá embaixo, mas como a cota foi para baixo também, a relação é boa, entrega o yield. Agora, investimento, especialmente investimento a longo prazo, tem que lembrar assim, ó, tem o dia de entrar, tem o fluxo da renda e tem o dia de sair. Não pode medir por yield. Você tem que medir pelo valor de sair. Você tem que considerar, tudo bem que é mais sofisticado fazer a conta, é mais complexo, mas tem que calcular a taxa de retorno. Não pode ficar olhando só para yield. Está errado. Está errado. Ou seja, você tem o dia de entrar e o dia de sair. Então, por exemplo, hoje é muito provável que os fundos que estejam muito penalizados pelo seu valor patrimonial,
estejam com algum grau de problema nas suas locações. Esse grau de problema vai ser resolvido no médio prazo, consequentemente essa cota vai subir. Então, esse indivíduo que compra hoje, vamos chamar de barato, ele vai ter uma taxa de retorno muito boa adiante, se ele souber analisar o portfólio do fundo, e se ele souber enxergar por que o valor está tão baixo relativamente ao valor patrimonial. Por exemplo, nós temos um fundo, a gente fala temos, é muito ruim, né? Eu procuro não falar. Nós administramos um fundo que tem um hotel. A gente manteve o hotel fechado durante 18 meses. Então, esse hotel é responsável por 30% da renda do fundo. A gente manteve ele fechado por 18 meses. Ele começou a operar em dezembro. Ele está com uma taxa de ocupação interessante, mas nós estamos em janeiro, fevereiro, que são 2 meses péssimos para a hotelaria na cidade de São Paulo. E a hotelaria mudou muito o perfil. A hotelaria de negócio hoje é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Não tem mais reunião de negócio. Tem reunião de negócio via internet, muito mais. Consequentemente, você tem hotelaria de negócio, precisa se reinventar um pouco. Então, nós vamos ter ainda esse hotel, ele vai amadurecer até o final do primeiro semestre. E nós vamos levantar a renda para um patamar exagerado em relação ao valor da cota hoje. Consequentemente, a cota vai valorizar. Né? Então, o investidor precisa enxergar isso. Né? Não adianta ficar dizendo esse fundo rende mal. Não, o fundo não rende mal. Quem rende mal é o portfólio que está com algum grau de problema porque ele tem alguma situação particular. Né? Só fazendo algumas coisas chegando. Pessoal, a gente vai comentar rapidamente, o professor também escreveu sobre a questão da amortização, né? Essa questão toda envolvendo esse caso recente, CVM-MXRF. A gente vai falar rapidamente para o final, só para dar um encerramento, porque tem muita gente perguntando, querendo ouvir a opinião do senhor. Pessoal, quando ele fala... Dá o link do site da Poli, porque tem um texto lá que eu escrevi sobre isso, então Vou colocar agora, pronto. Vou colocar agora aqui no chat, está aí o texto. Inclusive tem um outro link também muito bacana, que está aí também, coloquei no chat para vocês aí. Professor, só quando eu falar, pessoal, tem data para sair, é o dia de sair, o professor está querendo dizer mais no contexto de gestão ativa, não necessariamente o cara saindo vendendo as cotas dele e indo embora. É o gestor fazendo o trabalho dele, certo, professor? Isso. É isso, tá bom. Professor, eu vou entrar agora... Ou então, se você comprar hoje aquele fundo que está barato, está desvalorizado, que todo mundo está pichando, que está desvalorizado em relação ao valor patrimonial, lembrando que esse valor vai voltar ao valor patrimonial daqui a um ano. Sim. Então, comprar com desconto é um bom negócio. Estamos quase com 800 pessoas aqui ao vivo. Veja como realmente atrai bastante informação. Eu vou entrar agora no ponto que eu diria mais polêmico e que acabou surgindo aqui no chat, e eu me sinto na obrigação de fazer o senhor. E eu tenho certeza que o senhor vai nos dar uma aula com relação a esse tema. Eu recebo aqui muito questionamento sobre a história de fundo corrigir pela inflação, etc. As pessoas querem que o fundo tenha um comportamento de um título público IPCA+, que paga ali certinho todo mês, corrigidinho, ou enfim, um CRI, seja lá o que for. De novo, a insistente comparação. O que o senhor tem para nos dizer, ou para nos acalentar, ou para nos preocupar, se eu tenho lá uma carteira razoavelmente bem montada, um portfólio bem diversificado, historicamente com bons resultados, me preocupo talvez de fazer um certo reinvestimento por ser excessivamente conservador, eu posso assumir como uma premissa de que na perenidade eu tenho um grau de proteção real, ou, enfim, nos dê uma luz sobre esse assunto. Eu acho que perenidade é uma palavra perigosa em real estate, né? Muito perigosa. A gente usa, eu uso muito pouco. Né? Então, vamos começar assim. A gente faz estudos de qualidade de empreendimentos para renda em ciclos de 20 anos. A gente não ultrapassa 20 anos. Né? Por quê? Porque, historicamente, a gente sabe o seguinte. E outra coisa, a gente usa para 20 anos desde que você faça reservas de caixa para a revitalização do imóvel durante os 20 anos. Não, se você pegar toda a renda e botar no bolso, o empreendimento não é competitivo 20 anos. Não é que ele não dura. A gente pode dizer que um prédio dura tanto tempo que a gente pode até chamar de perene. Mas o problema é que um prédio inserido no mercado, ele tem que ser competitivo. Não adianta ele existir como imóvel. Ele tem que existir como um bem capaz de produzir renda no mesmo padrão que você tinha quando você comprou. Ou seja, capaz de produzir renda de uma forma harmônica. Esse é o sentido que a gente tem que dar para o investimento. Então,
a gente estuda ciclos mais curtos, apesar de ser ciclo longo, né? 20 anos é um monte de anos, né? Mas então, é razoável considerar, não estou falando uma verdade, hein? Estou falando, é razoável considerar que um imóvel competitivo e protegido do ponto de vista de ser revitalizado recorrentemente permanece com valor estabilizado durante um ciclo muito longo. Isso é razoável considerar. Tá? Então, agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está com a sua renda protegida? Não. Quer dizer que você está com o teu ativo protegido. Se você for medir a taxa de retorno, a TIR, não a renda anual, se você for medir a taxa de retorno em 20 anos, nos padrões brasileiros de renda, perto de 8%, 9% ao ano, né? E se você considerar o valor do imóvel com uma certa depreciação no final do ano 20, a existência do imóvel protege entre 15% e 20% do seu investimento. Os outros 80% de investimento são protegidos pelo fluxo da renda. Isso é só fazer conta, não é que é filosofia. Vai lá e faz conta. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o bem imóvel não protege o seu investimento. O bem imóvel competitivo no seu mercado e produzindo um padrão de renda adequado ao investimento que você fez, protege a sua renda. Então, o imóvel não protege. Obviamente que se a gente disser, mas protege o valor investido? Protege, mas protege o valor investido com renda zero. Então, é um raciocínio que não é coerente. Né? Quando eu digo que 15% a 20% do seu investimento, eu digo na taxa de retorno que o dinheiro está investido, obviamente. Né? Não é? Então, mesmo que ele preserve o valor, se ele preservar o valor, eu comprei por 100 e ele vale 100 mais inflação daqui 20 anos, esse 100 mais inflação daqui 20 anos contra o 100 de hoje está protegendo 20%, 22% do investimento. O restante que tem que fazer é a renda. As taxas que a gente investe no Brasil, obviamente. Se você fizer isso no Japão, que tem uma taxa de atratividade perto de 1% a 2% ao ano, então esse número, em vez de dar 15% a 20%, vai dar 50%. Porque as taxas lá são muito menores. O nível de atratividade nosso é muito mais alto, porque a gente tem uma economia ainda débil, digamos assim. Consequentemente, todos os investimentos são de caráter mais especulativo, né? Porque a economia é mais débil. Né? Então, quem faz investimento em fundo imobiliário ou em imóvel, né? Porque na realidade, quando você investe no fundo imobiliário, você não investe numa coisa chamada fundo imobiliário, você investe no portfólio que está atrás dele. Né? Lembrando uma coisa que nós falamos bem no comecinho aqui, fundo imobiliário não é uma empresa, é um condomínio. Então, é um conjunto de pessoas que entrega o seu dinheiro para a empresa do professor Rocha Lima e o professor Rocha Lima toma conta do dinheiro deles comprando imóveis. Então, o que você tem? Você tem microescrituras de vários imóveis. Esse é o seu negócio que você fez. Em vez de você ter uma escritura zona de um grande imóvel, você tem microescrituras de vários imóveis. Esse é o investimento que você fez quando você entrou num fundo imobiliário. Então, esse investimento tem um grau de proteção muito forte, se a compra é adequada, se o imóvel está num enclave adequado e se a vizinhança dele é adequada. Ou seja, o enclave é tão importante quanto o edifício em si, quanto o bem em si. Professor, para procurar preservar esse valor, pelo menos, e claro, tirar algum ganho real, nós temos feito aqui sempre uma revisão que seja semestral da carteira. A gente vem falando isso para as pessoas, né? Fazer pelo menos, eu até brinco, enquanto você estiver fazendo um check-up, que você vai pelo menos uma vez no médico por ano fazendo um check-up, quando você estiver no saguão esperando ele lá, faz a revisão da sua carteira. Claro, é simbólico isso aqui. Mas o senhor acha que isso é uma estratégia saudável, de você rever suas premissas? O que o senhor acha sobre isso, professor? Acho saudável, acho muito saudável. Agora, de novo, né? Não adianta você olhar quanto rendeu esse fundo nos últimos 6 meses. Não funciona. Você tem que olhar o que tem lá dentro. Quer dizer, trocou o portfólio tem muito vazio no portfólio, o portfólio está arrendado a valores razoáveis de mercado. Ou seja, isso é o que você tem que ler. É difícil ler. Você não, porque você tem uma empresa de análise. Então, obviamente que você não lê o comportamento da cota. Você lê o comportamento da cota diante do que tem dentro do fundo. Você, quando faz análise, quando entrega análise para os seus clientes. Agora, o investidor em geral não tem acesso a isso. Então, o que ele faz? Ele fica olhando o valor da cota e a renda que a cota produziu.
evidentemente que é uma leitura muito mais frágil, porque quando ele lê desta forma, ele está lendo todo o viés especulativo que aconteceu sobre aquele fundo. Quando você faz uma leitura do portfólio, você elimina o viés especulativo, né? Você vê o que está acontecendo de verdade dentro do fundo, né? Lembra aquele fundo lá que tinha um prédio de escritório da Petrobras lá em Macaé, sei lá onde que é, né? Que de repente virou zero? Zero. Quer dizer, qual é o aluguel? Zero. Quer dizer, deu zero, né? Você lembra aquele shopping, não vou citar o lugar, aquele shopping que tinha uma garantia de renda de 3 anos e que os investidores descobriram que no dia seguinte que terminava a garantia de renda, a renda do shopping era 1/3, a renda de verdade do shopping era 1/3 da renda que ele vinha recebendo. Por quê? Porque ele comprou um empreendimento e uma ilusão. Ele comprou dinheiro, né? Quer dizer, ele comprou o shopping e comprou dinheiro, que é o fluxo da renda garantida. Era dinheiro. Só que o dinheiro acabava em 3 anos, aquele ativo. Quando acabou aquele ativo, a renda passa a ser a renda do shopping. Então, você tem que olhar para dentro do portfólio. Se você for olhar para a renda do fundo, você está com a doce ilusão de que o fundo está rendendo espetacularmente. Isso é uma coisa delicada, né? E eu acho que os responsáveis por fazer isso seriamente têm que ser os administradores. Nós emitimos relatórios dos nossos fundos todo mês, religiosamente, discorrendo sobre o portfólio. Discorrendo sobre o portfólio. Isso é uma coisa delicada e acho que todos aqueles que são sérios, não somos só nós que fazemos assim. Está cheio de gente séria e tem muita gente séria. E muito pouca gente que não é. Tem muito mais gente séria administrando o fundo do que gente que não é séria administrando o fundo, né? Então, muito bem. Não, pode, quer concluir? Não. O que eu ia falar para o senhor é o seguinte, é outra preocupação que o pessoal tem tido, né? A indústria de fundos imobiliários, ela está se sofisticando. Eu não arrisco dizer que a gente está caminhando para os REITs já, etc. Embora eu acho que alguns fundos, eles talvez deem um aceno que vá por esse caminho, assim, né, de ter realmente um nível de sofisticação tão elevado, de que ele tem uma renda composta por efeitos correntes e não recorrentes, né, recorrentes e não recorrentes, tão volumoso que a gente acaba olhando muito mais a casca inteira do que derivando especificamente cada um dos itens. Mas eu quero que o senhor dê a opinião muito sincera, como o senhor está sendo aqui na live, sobre isso. Essa sofisticação, professor João, é um caminho sem volta e faz parte desse processo todo, e aí onde entra a gente aqui aparando as arestas e tentando colocar todo mundo no trilho, é um jogo de interesses o tempo todo? Como é que o senhor vê isso? Mais ou menos. Uma vez eu estava discutindo numa reunião na Lares, deve fazer uns 7 anos, mais ou menos, e eu estava num debate, né? Eu estava só fomentando o debate, eu não era debatedor. Eram 3 grandes administradores de fundos imobiliários que estavam lá. Naquele momento, os fundos imobiliários eram muito menores do que hoje. E eu dizia o seguinte, aliás, eu já escrevi sobre isso. Quem vai entrar no site lá pode achar uma carta lá muito antiga falando sobre isso. Eu escrevi um texto uma vez dizendo o seguinte: nós estamos usando um instrumento nobre para fazer operações pobres. A frase não é... acho que o título não é exatamente esse, mas é para aí. Eu usei nobre e pobre no título. Por quê? Porque uma coisa relevante do fundo imobiliário é você fazer partilhamento de investimento. Isso é relevante, ou seja, eu não sou capaz de comprar com o dinheiro que eu tenho aquele prédio chique lá na esquina da minha casa, mas se eu entrar no fundo imobiliário que é dono do prédio, eu consigo acessar esse bem. Então, isso é uma coisa importante. Isso chama partilhamento do investimento. Então, essa função ele cumpre. Ele supre, mas ele não supre as outras funções que são relevantes no fundo imobiliário, que são aquelas de proteger o investimento num nível mais elevado, especialmente proteger o investimento pela diversificação do portfólio. Então, eu discutia esse tema e dizia o seguinte: os REITs têm portfólios imensos, né? O maior REIT de shopping centers americano tem... O último dado que eu vi, pode ser que não seja tão igual hoje, mas não importa porque a escala é muito exótica, né? Tem 3 vezes o que tem de shopping center registrado na Abrace no Brasil. Hoje pode não ser 3, pode ser até 5, não sei quanto é hoje, porque esse número que eu estou te falando é um número mais antigo. Mas olha a escala. O importante é a escala, né? Um determinado fundo de escritórios, um determinado REIT de escritórios, tem tanto metro quadrado quanto tem AAA na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. É um fundo, um REIT norte-americano.
Então, eu dizia isso e dizia o seguinte: nós estamos vestindo prédio com fundo imobiliário. O que vai acontecer adiante? Nós vamos ter adiante um monte de fusões, ou nós vamos continuar vestindo o prédio com fundo imobiliário e alguns fundos maiores vão tomar um outro tipo de escala e vão fazer portfólio? Então, um dos debatedores dizia para mim o seguinte: não é fácil, mais adiante é lógico que vai fundir um monte de fundo. Né? Eu não acho tão simples fundir um monte de fundo. Por quê? Porque tem um problema de valuation. Quer dizer, a hora que eu vou fazer uma fusão, vai ter a Assembleia A, que vai dizer que o fundo dela vale 120, e vai ter a Assembleia B, do outro fundo, né, que vai fundir, dizendo, não, o teu vale 100, o meu é que vale 120. Ou seja, esse conflito é um conflito muito difícil de ser ultrapassado. Então, não é muito provável que a gente tenha uma grande aglutinação dos fundos que vestem prédios. Até hoje, você vê fundo que veste prédio. Continua acontecendo. Continuam se criando fundos que vestem prédio. É ruim? Não. A leitura do partilhamento é interessante. Qual o defeito desse fundo? Ele não tem portfólio disperso, consequentemente tem um risco concentrado naquele que todo mundo chama de monoativo, né? Está lá concentrado o risco no monoativo. Às vezes você pode ter um monoativo, mas não tem um monoinquilino, não tem um único inquilino. Então, o fato de ser monoativo não tem muita importância, se você tiver uma localização num enclave bom e um edifício bom. Então, eu sou de opinião que adiante a gente pode ter algum grau de concentração, mas algum grau. Eu acho pouco provável que a gente tenha um grande grau de concentração. Em compensação, nós estamos vendo crescer os fundos de portfólio. Ou seja, os grandes administradores já têm fundos de portfólios relevantes, quer dizer, com volumes importantes, que não vêm de fusões, vêm de fazer o que acontece nos Estados Unidos, né? No mercado norte-americano e no mercado mundial hoje, né, dos REITs. Como é que é o modelo? O dinheiro primeiro, o portfólio depois. Né? Como é que é o modelo nosso passado? O portfólio primeiro, o dinheiro depois. Ou seja, eu faço o prédio, enfio o prédio lá no fundo imobiliário, aí depois eu vou partilhar esse investimento e vou distribuir essas cotas. Né? A gente usou esse modelo. Um dos gestores que estava nesse debate, num certo momento ele falou assim, eu nunca vou vender um fundo imobiliário sem mostrar a fotografia do prédio. Ou seja, o prédio primeiro, o dinheiro depois. Hoje, alguns fundos, ou vários fundos, já estão conseguindo se movimentar como se movimentam os REITs no mundo inteiro. Né? Eu capto dinheiro com uma certa estratégia de investimento, eu sou um estrategista respeitado, então, por ser respeitado, os investidores acreditam em me entregar dinheiro e eu vou atrás da estratégia que eu disse que eu vou cumprir usando o dinheiro que eu recebi. Isso é o futuro. Isso é o fundo sólido. Né? O fundo vestir prédio não é que ele é frágil, mas ele tem essa fragilidade, né, de só vestir aquele prédio lá. Então, eu acho que a gente vai ter, no futuro, grandes fundos semelhantes aos REITs, não com a escala dos REITs, na minha visão, claro. Acho que vai espalhar mais, nunca vai ter um fundo de shopping centers aqui que tem a Abrace, né? A escala vai ser outra, né? Vai ser uma escala Brasil. A escala norte-americana para brasileira é 1:10, né? Que é a escala dos PIBs, né? Mais ou menos 1:10. Então, a gente vai ter uma escala menor, mas você sabe que a gente tem grandes fundos hoje que têm desempenhos interessantes, né? Mas o senhor entende que nesse modelo de crescimento vão ter as cotoveladas, né? Vai ter um stick e puxa daqui para ali, mas em algum momento isso vira, e aí a gente vai ter uma escala suficiente, mesmo que nos padrões Brasil, em que essa briga, eu estou falando briga aqui entre aspas, esse eterno conflito entre o gestor, o cotista achando que o gestor está tomando o dinheiro dele, está dando a perna dele, dando a volta nele, e o gestor tendo que crescer porque ele precisa de escala, porque ele sabe que para o negócio como um todo é bom. Então, essa é uma fase que a gente está passando, mas em algum momento o senhor vê que vai ter uma virada sobre isso. Que não seja na indústria inteira, mas em boa parte dos fundos. Tem que haver uma concentração mais adiante em fundos mais expressivos, né? Tem que haver. Né? Eles vão ter mais valor. Agora, os fundos pequenos tendem a ter um valor de mercado interessante, hein? Não é que fundo pequeno não interessa porque é pequeno. Né? Evidente que para quem está preocupado em fazer especulação e ficar dançando com cota, compra hoje, vende amanhã, fundo pequeno é ruim porque tem liquidez baixa. Né? Mas quem está preocupado em ter uma renda sólida, bem estruturada,
com um portfólio de valor, no sentido de valor competitivo, muito bem definido, olha o que tem no portfólio do fundo pequeno. De repente você entra lá e tem uma condição muito mais confortável do que se você entrar num fundo grande que tem que fazer uma estratégia de fôlego, né? Todo momento, né? O fundo grande tem uma estratégia de fôlego pesada, né? O fundo pequeno é mais inerte, digamos assim, né? Porque ele veste o prédio, então ele é mais inerte. Muito bem. O fundo grande tem que comprar, tem que vender, tem que se mexer. Mais sofisticado, né? Mais sofisticado. Tem que ter mais pulmão, terra, mais pulmão, né? Tem mais chance de errar, né? Se o administrador vislumbra uma situação invertida do que o mercado vai ter. Imagina, óbvio, quem que podia pensar no impacto da pandemia no ambiente do real estate? Ninguém. É uma coisa anômala. Obviamente que não tem pandemia a cada 2 anos ou a cada 5 anos, né? É uma situação totalmente particular. Então não dá nem para criticar ninguém que perdeu qualquer coisa na pandemia, porque não é uma variável que você põe no seu processo decisório, né? Ninguém, né? Quer dizer, eu vou me proteger de risco, que risco? Eu vou me proteger do mundo parar? Não tem como, né? O mercado não paga esse preço, né? Professor, eu quero ainda ouvir a opinião do senhor aqui sobre um tema aqui que o pessoal está pedindo muito, mas eu queria tocar num outro ponto aqui. A gente já está com 50 minutos de live e eu não quero atrasar o jantar que nós combinamos aí. Que o senhor não tem problema. Eu estou em casa, eu posso jantar atrasado, não tem problema tá, não. Joia. Quase 900 pessoas já ao vivo aqui, possivelmente a gente vai bater 1000 aqui já já. Professor, é o seguinte, essa questão de diversificação, eu tenho comigo que às vezes o investidor brasileiro, o brasileiro médio, né? Ele, pelo fato dele não querer aprofundar nada e não querer realmente entender melhor como é que as coisas funcionam, ele vai pelo caminho da diversificação, mas no sentido de se esconder atrás da diversificação e não potencializar o resultado dele. Não é? Queria que o senhor desse um pitaco sobre isso daí, que eu acho que é importante ouvir a experiência do senhor. Eu posso dizer, não faça isso. Não faça isso. Ou seja, o conceito de diversificação é um conceito que tem que estar vinculado com reequilíbrio, ou seja, eu invisto no A e no B, porque quando o A sofreu um impacto, o B não sofre. Então o B me protege contra o A e vice-versa. Se o A e o B são de mesma característica, eu não fiz uma diversificação, eu só espalhei. Quer dizer, o conceito de diversificação não é espalhar. O conceito de diversificação é você fazer uma distribuição tal que você se proteja de riscos que podem ser protegidos pela natureza do portfólio. Então, por exemplo, se eu investir em vários portfólios de escritório, todos eles na Faria Lima, eu não me protegi de nada. Eu simplesmente tenho risco Faria Lima, simplesmente espalhado por vários fundos. Não muda nada. Agora, se eu disser que eu vou comprar shopping center e galpão, e se eu conseguir enxergar, não estou dizendo para fazer isso não, estou falando como um exemplo teórico. E se eu enxergar que se galpão sofre, shopping center não sofre, na mesma situação econômica, né? Quer dizer, numa situação qualquer de pressão... Tudo mais constante, né? Tudo mais constante. Então, se shopping center sofrer, galpão não sofre, ou vice-versa, então aí sim eu estou fazendo corretamente diversificação. Então, outra vez, diversificação não é aplicar em vários fundos imobiliários. Diversificação é olhar para o portfólio e enxergar se eu tenho portfólios de riscos que se protegem um contra o outro. Se eu não enxergar isso, é simplesmente espalhar, é bobagem, é simplesmente espalhar. Tem uma vantagem, né? Espalhar tem uma vantagem no Brasil, só no Brasil. Tá? Por quê? A liquidez é muito baixa ainda no Brasil. Então, se você espalha, você quer sair, você sai mais rápido. Isso não tem dúvida, né? Você sai mais rápido porque você não tem concentração. Mas isso é Brasil hoje, né? Nós temos que pensar no seguinte: o mercado de real estate para renda é uma tradição na economia brasileira. É uma tradição, vem lá dos nossos ancestrais. Continuará sendo. Aos poucos, eu percebo, porque estou nisso desde que isso começou, né? Eu percebo o seguinte: mais e mais os investidores em imóveis estão saindo dos imóveis e entrando em fundo imobiliário. Esse é o foco. Esse é o cara que eu quero, né? Nós tivemos, nos últimos 6 meses,
6 diferentes grandes investidores que transferiram o seu portfólio para dentro de fundos nossos. Não quero mais ter imóvel. Hoje eu estava tratando de um tema específico nessa linha. Não quero mais ter imóvel. Não quero. Quero entregar para alguém que seja profissional para tratar do assunto. Não quero ter dor de cabeça e quero diversificar o meu investimento. E aí sim, eu coloco num portfólio e eu diversifico o investimento. Isso vai acontecer. É uma questão de tempo. E eu acho que a velocidade com que isso acontece no Brasil é alta, comparado com o tradicionalismo daquele sujeito que fala, não, se eu não tiver escritura, não quero saber, eu quero ver a escritura no meu nome. Isso aí já está no passado. Né? Eu quero ver a escritura no meu nome. Né? Professor, se a gente pegar a nossa carteira aqui, né, e eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham aqui também podem fazer esse exercício, supondo que nós tivéssemos apenas uma cota de cada um dos fundos que a gente acompanha mais aqui. O recorde, janeiro agora, né, o pagamento agora do mês passado, foi recorde. Olha, o senhor está acabando de falar da experiência que o senhor tem. O senhor está aqui desde quando tudo isso começou. Nós temos hoje recorde de distribuição. Se eu tivesse uma cota de cada fundo, eu teria recebendo recorde se eu somasse toda essa renda. O senhor acredita, ou estou eu exagerando, e pode discordar de mim, quando a gente fala que a gente está diante de um mar de oportunidades, ou seja, a escala, embora não seja desejável, mas hoje nós temos muito mais escala do que era há 10, 15 anos atrás, e que seja 6, 7 anos atrás. Ou seja, estaria eu exagerando em dizer que realmente nós temos, talvez aqui esteja uma hipérbole, né? Um mar de oportunidades, mas o senhor concorda que a gente está diante de algo que não pode ser tão desprezível assim pelos investidores? Como é que o senhor vê isso? Aquilo que a gente disse um pouquinho lá atrás, né? Ou seja, se você perceber que um fundo que está com a cota em valor baixo, esse valor baixo se refere à renda que o fundo está entregando, benchmarkado, gostou do termo? Benchmarkado contra o CDI, né? Porque lá no seu portfólio tem um defeito que vai se corrigir no médio prazo, é correto você fazer esse investimento hoje. Né? Acabei de dar o exemplo do fundo que a gente administra, que tem um hotel que ficou 18 meses parado. Ou seja, esse fundo está precificado muito abaixo do seu valor patrimonial. Por quê? Porque a leitura é pela renda e não pelo patrimônio. Agora eu tenho um patrimônio que está se revitalizando do ponto de vista de se inserir no mercado, porque é hotel, né? Está se revigorando o processo de geração de renda. Consequentemente, a gente vai ter um crescimento de renda óbvio, né? Porque eu tenho uma coisa que era zero e agora começa a render. Eu vou ter um crescimento de renda, consequentemente, quem for ler esse portfólio por dentro vai dizer, opa, aqui tem uma oportunidade. Então, no seu mar aí tem uma aí. Né? Você tem outras situações semelhantes? Tem. Por exemplo, nós não propugnamos por fazer fundos de imóvel chique. Imóvel chique é imóvel que você paga caro só para dizer que é seu e tem uma renda sem vergonha. Não é concurso de beleza, né? Não é concurso de beleza, não é mesmo. Né? Na verdade, eu nunca consegui fazer um fundo com imóveis C, porque eu não consigo vender essa ideia para quem gosta de tijolo, mas que é o melhor é. Que é o melhor é. A melhor relação aluguel-valor é imóvel baratinho, é a melhor relação, é a melhor relação. Então, o que a gente faz? A gente faz A e duplo A. Né? A gente não faz triplo A. Por que não faz? Porque a renda é ruim, relativamente ao valor do bem. Então, no que eu estou apostando? Então, um prédio na Faria Lima, que olha e fala, tem um pedaço desse prédio. Eu não estou apostando nisso. Eu estou apostando em entregar para o meu investidor, para aquele que confia na minha administração, eu estou pensando em entregar para ele uma renda compatível com o dinheiro que ele investiu, que eu estou administrando para ele. Né? Então, o que eu faço? Eu faço a busca de um imóvel que esteja num enclave adequado para o padrão do aluguel que eu acho que eu posso cobrar daquele bem, e para o padrão do edifício que eu posso. Muitas vezes a gente tem situações em que a gente comprou lajes em edifícios que iam ser revitalizados. A gente sabia que isso ia acontecer, porque era natural de acontecer. Não sabia porque tinha informação de cocheira, né? Porque era natural que isso acontecesse. E todas as vezes que nós fizemos isso, nós tivemos uma valorização muito grande. Essa valorização está no quê? Está refletindo no quê? No aluguel. Né? Então, eu acho que a gente, como você diz, usando a tua frase, né, a gente tem realmente um mar de oportunidades. Só que o mar de oportunidades, na minha visão, tem que ser lida pelo portfólio, o que não é fácil.
o que não é fácil, né? Essa informação é uma informação difícil, mas, em geral, se você for olhar os relatórios dos fundos sérios, sério no sentido do administrador e do gestor, você vai encontrar informação nos próprios relatórios gerenciais, né? E aí você pode tomar decisões mais adequadas, né? Compre um fundo imobiliário como se você fosse comprar um prédio. E história conta muito, né, professor João? Acho que a gente ainda tem uma história curta com alguns cases aí, com alguns fundos, e o tempo vai fazendo uma seleção natural. Eu acho que é para isso que a gente trabalha aqui, para desenvolver o mercado. E o desenvolver o mercado é dar essa liberdade que eu estou dando aqui para o senhor, de colocar o dedo na ferida, de dar uma opinião muito franca, muito objetiva e provocar nas pessoas uma reflexão. Acho que esse é um processo aqui. Professor, a gente está com 1 hora cravado de live, quase 1000 pessoas aqui nos acompanhando. Eu não poderia deixar, eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero que o senhor externalize, porque foi tanta gente comentando aqui que eu me senti na obrigação. Como é que o senhor está enxergando todo esse caso que envolve essa possibilidade de interpretação ou uma diferença de interpretação? Eu não vou fazer uma pergunta, eu quero que o senhor pontue da forma e na profundidade que o senhor quiser. Tá, eu vou falar rapidamente, porque, como eu disse, eu já escrevi. Então, quem quiser olhar com detalhe, vai lá e pega o texto, né? Eu vou falar rapidamente. Então, inclusive, vou colocar de novo aqui, professor. Tá. Primeiro, fazer investimento num fundo imobiliário não é comprar uma ação de uma empresa. Fazer investimento num fundo imobiliário é investir num imóvel com parceiros. Então, eu me junto com você e nós dois vamos lá e compramos um prédio. Como nós não temos tempo de tomar conta do nosso prédio, a gente entrega para a BR Capital, que é a nossa empresa, entrega para a BR Capital tomar conta. É isso que a gente faz. Então, a leitura que, a meu ver, obviamente, né, a leitura que o regulador tem que ter sobre esse investimento tem que estar vinculado com a natureza do negócio e com a forma de ser do investidor. Então, qual é a natureza do negócio de investir num imóvel? É fazer o tradicional, ou seja, eu pego a receita que eu recebi no mês, pago as contas, guardo um pouco de dinheiro se eu tiver que revitalizar esse prédio adiante e ponho no bolso o resto. Ah, mas está valorizando ou desvalorizando? Não importa, está guardado lá o imóvel. Eu não estou preocupado com valorizar ou desvalorizar. Eu estou preocupado em guardar o meu dinheiro em um imóvel, então está guardado lá, que produza um certo nível de renda. Isso é o que eu faço quando eu invisto num imóvel. Não invisto na ação de uma empresa que tem estratégias outras por trás disso. Então, eu acho que associar critério contábil de empresa para critério contábil de fundo imobiliário é um equívoco grande, primeiro. Então, essa é a minha opinião sobre o todo. Com relação ao tema em si, se você tem a questão da marcação a mercado, você só pode fazer em coisas que todo ciclo, ou em ciclo curto, possam ser vislumbradas do ponto de vista do valor de mercado, né? Então, você pode marcar mercado o quê? Fundo de papel, né? Eu não gosto de usar o termo, mas fundo de CRI ou fundo de crédito e fundo de fundos. Esse tipo de fundo, que não é fundo imobiliário, é fundo dentro do ambiente do fundo imobiliário. Fundo de fundo é um fundo de hedge. Fundo de CRI é um FDIC, ou não é? É FDIC, é um fundo de investimento em direitos creditórios. Só que o FDIC chama o CCB, chama CRI, mas é um FDIC, é um fundo. Então não é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é imóvel para produzir renda, ou implantar imóvel para produzir venda, que são os fundos que a gente está começando a fazer agora para desenvolvimento. Isso é fundo imobiliário, é fundo do mercado imobiliário. Não é fundo do mercado colateral ao mercado imobiliário. Isso é fundo de aplicação financeira. São fundos de aplicação financeira. Então, os fundos de aplicação financeira podem ter marcação a mercado? Podem. Não acho que precisa. Porque o investidor que faz isso é investidor semelhante. Porém, pode. Agora, o fundo de imóvel não pode. Porque você não pode marcar mercado todo mês, obviamente, você não vai avaliar seu prédio todo mês, e você tem a seguinte situação, esse exemplinho eu coloquei lá no texto. É só vou dar o exemplinho aqui, porque é tão bobo, né? Eu invisto 1.000 num fundo de imóvel, ele rende 10 todo mês. Chega lá em dezembro, ele rendeu, antes de distribuir a renda, ele rendeu 110, eu já distribuí a renda.
Aí falta 10 para distribuir. Aí eu mando fazer uma avaliação, ele vale 900. Consequentemente, ele tem 100 de desvalorização. O ativo tem 100 de desvalorização. O que eu faço? Eu vou chamar os investidores lá para trás e dizer, olha, o senhor que recebeu aquele dinheiro lá em janeiro, que já não está mais aqui no fundo, dá para devolver um pedacinho, ou dá para contabilizar no seu imposto de renda, que o senhor tem que pagar 20% sobre a diferença do valor que o senhor vendeu o fundo no mês de março, contra o valor que o senhor tinha de aquisição, menos o valor de amortização, porque a CVM mandou fazer assim. Não funciona. Não tem nenhuma chance de funcionar. Então, vai ter, se quiser fazer isso, vai ter que criar uma legislação totalmente hermética, com um monte de senões, com um monte de dificuldades. Eu sou de opinião que a CVM não vai fazer isso, porque seria machucar um mercado que está pacificado, está calmo, sempre foi assim. Sempre que eu investi em imóvel, aconteceu isso. Eu, pessoa, você, qualquer investidor, aconteceu isso. O imóvel valoriza, desvaloriza. E depois, por exemplo, essa questão do marcação a mercado. Eu marco que desvalorizou hoje, entrego como amortização. E na semana que vem valorizou. Como é que faz? No mês que vem. Valorizou. Como é que eu faço? Eu entreguei com amortização para o Baroni. Agora o investidor é o João, nesse mês. Mas então o Baroni levou um pênalti e eu não tenho nada a ver com isso. E o pênalti ficou com o Baroni porque desvalorizou. Também não funciona. Ou seja, você tem que pensar no investidor, e você não pode imaginar em favorecer o investidor A contra o B. Não tem sentido. O investidor do mês A contra o investidor do mês B, um é favorecido, outro é prejudicado. Então, eu não vejo nenhuma chance dessa coisa florescer. Não vejo. Eu acho que foi uma tentativa de alguém que entende muito de contabilidade e que gosta de coisas puras, eruditas, etc., de fazer uma certa erudição no tratamento do assunto. Mas essa erudição, se quiser ser aplicada para fundo de financeiro, ainda vá lá, ainda dá, mas para fundo imobiliário de imóvel, não tem como estender. Não vejo como. Professor João, agora sim eu vou encerrar a live com as honras que o senhor merece. Superamos 1.000 pessoas simultaneamente na nossa live. Eu queria agradecer assim, a gentileza do senhor, a franqueza do senhor. Parabéns por toda a história. Eu costumo dizer, e eu vou bater nessa tecla, nós precisamos ser gratos às pessoas, a gente precisa reconhecer o valor das pessoas. E o senhor, assim, na minha visão, um dos ícones aqui da indústria de fundos imobiliários. Então, o senhor sempre será bem-vindo, conte conosco no que precisar. As pessoas conte comigo. As pessoas adoraram a live, tá bom? Então, assim, muito obrigado. Agradeço às pessoas que estão assistindo. Muito obrigado. É isso aí. E assim, o senhor escreve, o senhor trabalha, tem, na verdade, a participação direta também da BR Capital. Fala um pouquinho de como é que as pessoas podem acessar aí, não só o trabalho do senhor, mas como também toda a parte da Poli e da USP. Bom, na Poli e na USP, o trabalho, tudo que a gente faz na Poli e na USP, escreve, está no site. Né? Nós temos uma unidade de real estate na Politécnica, que chama-se Núcleo de Real Estate, que eu criei há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Só? Na realidade, eu queria ter criado há 50 anos atrás. Mas aí, enquanto você não é importante na universidade, todo mundo fala, o que esse menino quer fazer? Real estate é uma palavra em inglês, imagina. A Poli tem um negócio que chama real estate, tem que chamava gerenciamento de empresas e empreendimentos. Eu era proibido de usar o termo real estate, até que quando eu passei a ser professor titular, eu consegui, aí sim, com o poder na mão, né, consegui estabelecer o termo real estate, né, núcleo de real estate. Então vocês podem encontrar tudo que a gente escreve, não sou só eu que escrevo, nós temos um time bastante pesado lá, de professores que dão aula no MBA na escola, inclusive, que não são do corpo da USP, mas são professores do programa de MBA, e que nós temos um MBA que tem mais de 20 anos, a gente forma 80 alunos por ano, ou seja, tem muita gente que treinou com a gente, tem muita gente que conhece a gente, tem até gente que acha que eu não existo, porque eles leem nos meus textos, mas eu já não dou mais aula no MBA. Um cara um dia falou para mim assim, poxa, mas o professor Rocha Lima já morreu. Eu falei, não, o professor Rocha Lima sou eu. Aí, então, isso tudo é acessado no www.realestate.br. Aí vocês vão lá, é um site fácil de enxergar, e vocês têm publicações, tem as cartas do núcleo, nós quer dizer, todo o nosso time, né? Nós escrevemos uma carta trimestral, que é um texto mais pesado. Nós agora estamos escrevendo artigos mais leves, e estamos chamando isso de Real Estate em Foco,
começamos esse ano a fazer isso. Vocês têm lá trabalhos de mestrado, etc., tem um monte. Nós temos um comitê de mercado, que é uma reunião bimensal de especialistas convidados pelo grupo, pelo núcleo do real estate, gente muito importante no meio, grandes empreendedores, banqueiro, etc. A gente debate um tema a cada 2 meses e publica, isso chama comitê de mercado, né? E publica uma ata dando a nossa opinião e a nossa visão, aí sim, desse grupo, né? Não desse grupo, sobre o tema. Então, do ponto de vista de conhecimento, a gente escreve bastante. Nós temos os cursos, né? Aí a gente tem MBA, tem mestrado, tem graduação e tem o Real Estate Online, que você também pode comprar. Você entra lá, clica lá e quer uma aula sobre valuation. Por acaso é uma aula minha. Vai lá, clica lá, paga e assiste uma aula sobre valuation. Então, é um núcleo, é um site bastante denso do ponto de vista de informação e conhecimento, né? E do ponto de vista profissional, você sabe, eu tenho uma empresa, eu sou um dos sócios, né? De uma empresa que administra fundos imobiliários, que está desde o início nessa história. A empresa chama-se BR Capital, Unitas, né? Unitas BR Capital. Nós estamos nisso desde quando isso era feito em debênture, a gente fazia em debênture, não tinha fundo. Então, um dia me perguntaram, desde quando você está nisso? Eu falei, eu estou nisso desde antes disso existir. Porque eu fazia essa mesma coisa usando o debênture. Aí os caras vieram e fizeram fundo imobiliário, eu passei a fazer fundo imobiliário. Mas eu já fazia usando o debênture. A mesma coisa, né? Usando o debênture. Então, nós temos essa empresa, então, que faz isso, que administra fundos. Nós temos alguns fundos de portfólio disperso e temos alguns fundos para incorporação, que são fundos que só estão em 476, né? Porque é para investidor mais qualificado. E temos alguns fundos para grupos de investimento também, que não estão na B3. Mas é isso que eu sou. Né? Professor João, o professor dos professores. Eu vou falar para o Arthur lá, que quando o senhor for lá no Arthur, ele tem que reconhecer o seu professor dos professores. É isso aí. Professor João, muitíssimo obrigado. O pessoal adorou a live aqui. Teve um que fez uma brincadeira aqui, eu acho que ele está com a razão. Ele falou assim, professor, vai ser difícil fazer uma live melhor do que essa. Então, poxa, não faz isso comigo, não. Vai ser difícil. Subimos a régua demais aqui. O senhor me trouxe um problema agora, professor. Ao contrário. Vou fazer um repto para você. Nós vamos conversar uma vez cada 3 meses. Pronto, é só você me convidar que eu estou aqui. Estamos fechados, então. Professor, muitíssimo obrigado. Okay. Vou terminar 3 minutinhos antes do jantar do senhor. Está tudo dentro do combinado aqui. 9h15, jantar servido. Um abraço, pessoal. Obrigado. Muito. Um abraço para você. Obrigado pelo pessoal todo que fez aí comentários. Depois eu vou ler os comentários. Dá para ler, né, os comentários? Dá para ler. Depois o senhor volta, vai lá no chat, você vai comentar. Só coisas positivas. Só coisas. Não teve eu estou sem óculos. Não consigo ler nada, nem o nome das pessoas. Não consigo identificar nada que pudesse... Nem um picho. Só coisas bacanas, só assim, informações legais, reconhecimento, que é o que o senhor merece mesmo, tá bom? Obrigado. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Obrigado, valeu. Você também. Valeu. Tchau. Tchau.